Graça e paz seja com todos. Mensagem por Leonard Ravenhill. Por que não lutamos pelas coisas de Deus? Somos preguiçosos, e tanto quanto posso discernir, no tribunal de Cristo não haverá medalhas para preguiçosos. Caro leitor, você e eu percebemos que estamos a apenas um batimento cardíaco de um estado fixo de recompensa, seja de alegria ou vergonha. Napoleão Bonaparte fez uma visita surpresa e solitária uma noite para sentinelas do posto avançado em uma das posições vitais de seu campo de batalha. Furtivamente, ele se moveu na luz cinzenta da manhã. Uma sentinela após a outra imediatamente o desafiou. Finalmente o guerreiro astuto chegou a um ponto estratégico. Lá não havia sentinela para desafiá-lo. O astuto Napoleão aproximou-se e viu um par de botas projetando-se sob um feixe de milho e um rifle apoiado ao lado deles. Ele não fez nenhum comentário, apenas pegou o rifle e ele mesmo ficou de guarda esperando o despertar do soldado cochilando. Você pode imaginar sua confusão e desgosto? Que amarga e devastadora experiência, pego cochilando por Napoleão. Quando o Senhor da Glória voltar, encontrará a nós cristãos dormindo em nosso posto de trabalho? João, o apóstolo, adverte que não nos envergonhemos diante dele em sua vinda. Lembro-me bem de uma conferência bíblica na Inglaterra em que estive em uma plataforma ao lado de uma velha senhora. Ela tinha um olhar distante, seus olhos e o gotejamento de uma lágrima deles também, bem como centenas das pessoas que cantavam. Há um amor me constrangendo a ir e buscar os perdidos. Eu entrego ao Senhor tudo de mim a ti. Aquela senhora eleita, conhecida nas prisões e marcada na espiritual batalha, era ninguém menos que a Marechale, filha mais velha de William Booth, o fundador do Exército da Salvação. Ela escreveu a estrofe acima como parte de um belo hino. Ele vai nos encontrar dormindo em nosso posto de dever? A versatilidade de Paulo é incrível. Para os Tessalonicenses, o mesmo homem que invadiu a estrada para Damasco é tão gentil como uma enfermeira. Aos romanos ele revela o brilhantismo de sua mente, e para os coríntios ele é um mestre construtor sábio. Mas para Timóteo, Paulo é um soldado de Jesus Cristo. Anos depois, o famoso jogador de cricket inglês C.T. Studd abandonou o jogo no campo para o campo de batalha do evangelismo mundial. Em seu Rhymes of Cricketer, ou Rimas de um Jogador de Cricket, ele tem esta cantiga: Levantai-vos, levantai-vos para Jesus, soldados da cruz. Uma manhã preguiçosa de domingo certamente significa danos e perdas. A Igreja de Deus está chamando. No dever, não seja negligente. Você não pode lutar o bom combate deitado de costas. Vamos enfrentá-lo. Nós não estamos vivendo em uma época de cristianismo militante. A própria sugestão lança muitos em um estado espiritual amuado, pois eles acreditam que o Senhor fez toda a luta. Terrível filosofia. Eles me dizem loquazmente: a batalha já foi vencida no Calvário. Cristo ganhou, mas isso não elimina a responsabilidade. A loucura dessa filosofia foi gravada em minha mente recentemente ao visitar campos missionários difíceis. Dificilmente esperamos que nossos soldados nas frentes de batalha da terra façam suas próprias munições, bem como dispará-la contra o inimigo beligerante. Ainda no campo de batalha da missão, continuamos ouvindo sobre a falta de conquista quando as pessoas em casa param de orar. O novo missionário é coberto de reajustes. Sua mente tem que ser reajustada para um novo idioma, seu espírito tem que se reajustar a uma atmosfera pagã, seu apetite precisa se reajustar a novos alimentos, sua alma tem que se reajustar a novas emoções. Todas as coisas são novas, novas pressões que ele nunca sonhou, novos fardos que ele nunca pensou em carregar, novos desafios físicos. Além disso, o novo missionário tem que suar em oração pela vitória contra os inimigos entrincheirados por milênios, que teimosamente resistem à expulsão. Deixamos de orar. Nós somos preguiçosos e, tanto quanto eu posso discernir,
No tribunal de Cristo não haverá medalhas para preguiçosos. Você e eu percebemos que estamos a apenas um batimento cardíaco de um estado fixo de recompensa, seja de alegria ou vergonha? Um missionário acabou de escrever: em muitos campos missionários não há falta de novos missionários que tenham conhecimento técnico. O know-how para construir, educar e afins não deve ser desprezado, pois há países agora onde não se pode entrar simplesmente como um missionário do Evangelho. Ele deve ser um artesão. No entanto, hoje o missionário clama: precisamos de homens de corações ardentes, homens que podem bater nas portas ou trilhar no arbusto, homens motivados pela santa compaixão pelas almas. Não duvido que muitos cristãos que lerem este capítulo lamentam que eles não são elegíveis para o campo estrangeiro. Outros lamentarão que, embora tenham crucificado a carne e as concupiscências disso, eles negligenciaram a parte do texto que exige crucificar os afetos. Não há dúvida de que essa demanda da crucificação é difícil para os jovens, mas os homens que foram chamados para os campos de batalha da terra crucificaram suas afeições. Na última guerra, vi rios de lágrimas quando os homens deixaram nosso país para a lama e sangue do campo de batalha. O atleta pode voltar com um corpo despedaçado, ele pode voltar cego, ele pode voltar com uma bandeira sobre ele, mas e daí? O risco foi friamente calculado, pois a Inglaterra estava em perigo. Então, com lágrimas ou sem lágrimas, mágoa ou sem mágoa, o sacrifício escapou de seu vocabulário. Mas alguns homens que uma vez perderam anos de conforto em casa para lutar nos campos de batalha da terra, não faltará nenhuma noite de conforto agora para orar pelos campos missionários. Hoje tem tanto conforto físico para os oradores. Nossas igrejas são mais climatizadas do que condicionadas à oração e também são bem aquecidas. Não foi assim para o mestre David Brainerd. A floresta solitária enterrada na neve o viu aflito e com o coração partido por causa dos iníquos e imorais índios bêbados. De nosso Salvador alguém escreveu: noites longas e ar frio da montanha testemunharam o fervor de sua oração. A oração deve ter prioridade. A oração deve ser o nosso cadeado para trancar a noite, nossa chave para abrir o dia. A oração é uma batalha. Será que em nossas igrejas o slogan sobre a porta da maioria de nossas salas de oração seria "Wrestle not", não lute? Costumo ver nomes de atletas listados em igrejas que vai ao esporte de algum tipo, mas eu gostaria de ver esses homens musculosos operando onde a força realmente conta, isto é, no lugar de oração. A oração sobrecarrega até mesmo a estrutura física. Oração desgasta os nervos. A oração envolve o homem todo. Oração deve ter prioridade. A oração deve ser o nosso ferrolho para encerrar a noite e nossa chave para abrir o dia. A oração é poder, oração é riqueza. A oração é a saúde da alma. A oração é o desejo sincero da alma, pronunciado ou não expressa, o movimento de um fogo oculto que treme no peito. A oração faz com que as nuvens escuras se retirem. A oração sobe a escada que Jacó viu, dá exercício à fé e ao amor, traz todas as bênçãos do alto. Os homens aleijados na guerra terrena nos chamarão cristãos de soldados de chocolate porque tememos os cortes que o inimigo das nossas almas podem nos infligir. Deverão os homens cujos corações uma vez sangraram quando deixaram esposa e filhos, muitos com uma via de mão única, nos condene porque na maior guerra que o mundo já conheceu, e para o maior capitão do tempo e eternidade, não podemos levantar para orar nem pular os cobertores por uma noite? Mais uma vez cito as Escrituras, quando o apóstolo Paulo diz: alguns não têm o conhecimento de Deus, falo isso para sua vergonha. Ele quis dizer: você. Amém.